O projeto apresentado é sobre matrizes energéticas alternativas e vamos falar especificamente da biomassa oriunda do bagaço da cana-de-açúcar. Os integrantes do grupo são o Alex Pires Ribeiro, Carlos Alberto Ferreira Maganha, Cleiton Alessandro de Souza, Ricardo Alexandre de Souza, Rogério Márcio Quito. Vou apresentar para vocês, em forma de um mapa mental, todo o estudo realizado em cima das matrizes energéticas. Hoje no Brasil, 65% da matriz energética produzida no nosso país é oriunda das hidrelétricas. 10,5% é fonte de gás natural e 8,2% é de biomassa. Grande parte dessa biomassa é oriunda do bagaço da cana-de-açúcar, sendo produzida nas usinas sucroalcooleiras ou sucroenergéticas. O consumo, os maiores consumidores de energia no Brasil, está a indústria, utilizando 32,9% dessa energia. E desses 32,9%, 57% é oriunda de energias renováveis, seja da hidrelétrica e, no caso da indústria, principalmente a energia gerada por elas mesmas pela fonte da biomassa da cana-de-açúcar. Logo após a indústria, nós temos o setor de transporte, consumindo 32,7% de toda a energia gerada no Brasil. A maior parte do setor de transporte ela usa combustíveis fósseis oriundos do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel. E 20% dessas fontes elas são oriundas de energias renováveis. No caso, a gente tem o veículo elétrico e o GNV, o gás natural, que hoje não é tão difundido para o investimento e o incentivo para a utilização desse combustível. Alguns dos estados no Brasil, eles têm alguns incentivos fiscais para veículos movidos a GNV, porém não é todo estado que trabalha, que incentiva o pessoal a usar um combustível mais limpo, menos poluente do que a gasolina e o etanol, e até mesmo o óleo diesel no caso de veículo pesado. Mas o foco do trabalho em si é a gente trabalhar em cima das matrizes energéticas no estado de São Paulo. Hoje no estado de São Paulo a gente tem aproximadamente 23.357 megawatts instalados. Isso de todas as fontes de energias, seja hidrelétrica, seja biomassa, seja fonte comprada de outra concessionária ou outra fornecedora. No estado de São Paulo, isso representa 14% de toda a energia gerada no país. O grande potencial no estado com relação à matriz energética oriunda do bagaço da cana é a questão do estado ser o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. O plantio hoje de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, ele tem aproximadamente 4,5 mil hectares colhidos de cana-de-açúcar. Isso dá 51% de toda a produção brasileira. O estado de São Paulo é um estado rico na produção de cana. Para a gente ter uma base, a produção que tem no estado de São Paulo, se a gente somar todas as regiões do Brasil, mais os demais estados dentro da região sudeste, a produção de cana-de-açúcar do estado de São Paulo ainda chega a ser maior que todo o restante do Brasil. A gente fazer uma comparação de potencial energético que a gente tem dentro do nosso estado, eu coloquei aqui uma conversão de energia de equivalência. O que uma tonelada de cana-de-açúcar equivale em setor energético. Então, gente, assim, uma tonelada de cana-de-açúcar passando por um processo de conversão, ela pode gerar 153 quilos de açúcar ou 608 mil quilocalorias.
Essa mesma tonelada ela gera 276 quilos de bagaço de cana, que isso vai virar etanol, que vai ser transformado em 598 mil quilocalorias, e 165 quilogramas de palha, que isso é transformado em 512 quilocalorias. A palha e o resíduo do bagaço da cana, após a produção do álcool, após a produção do açúcar, ela vai ser queimada, ela vai ser incinerada num sistema de turbinas que a usina compõe, e para que isso gere uma energia, uma conversão de energia térmica para uma energia elétrica. Comparado a combustíveis fósseis, uma tonelada de bagaço de cana colhida limpa, ela equivale ao potencial energético de 1,24 barril de petróleo. Para a gente ter uma ideia, sem contar que estamos falando de uma matriz bem mais limpa, menos poluente, que degrada menos o nosso meio ambiente. As usinas, elas passam por um processo de evolução que vem desde o século XX, com algumas mudanças com relação à sua produção. As usinas no século XX, ela produzia apenas energia no seu período de safra, que era o período que suas caldeiras, suas moendas trabalhavam, e no período entre safra ela não gerava essa energia, e todo esse resíduo que tinha da produção de açúcar e álcool, a usina tinha que dar um destino, e ela não poderia fazer simplesmente o descarte. Aqui a gente relaciona as leis da termodinâmica para a gente entender como que funciona a transformação de energia térmica dentro de uma usina para uma energia elétrica. As caldeiras das usinas no século XX, elas eram caldeiras que suportavam uma pressão de aproximadamente 22 bar, com temperaturas mais baixas. Isso eles geram um pequeno potencial de energia excedente e ainda geram resíduos de bagaço da cana. Vendo a viabilidade a partir dos anos 2000, o Estado começou a abrir leilões públicos para oferecendo essas energias, o leilão da compra e venda dessas energias excedentes. Foi onde as usinas começaram a ver como um potencial de energia, já que o resíduo é uma atividade secundária. Então, para não fazer um descarte indevido, eles utilizam esse resíduo, esses dejetos da produção do açúcar e do álcool, para gerar energia. Grande parte dessa energia ela é consumida pela própria usina. E em alguns casos a usina ainda tem excedente. Ela consome a energia e fornece energia para venda também. No século XXI, as usinas começaram a investir mais no porte da sua produção, transformando a usina sucro-alcooleira mais em sucro-energética, que nas entre-safras ela acaba produzindo energia e vendendo em leilões abertos ou concessionárias. Hoje as usinas elas contam com caldeiras que suportam pressões de aproximadamente 60 bar. Já tem alguns indícios que algumas usinas trabalham com caldeiras a partir de 90 bar. As temperaturas que essas caldeiras suportam hoje já está acima dos 500 graus. Tem um estudo realizado em 2008 que aponta que quanto maior uma caldeira com uma maior pressão e uma maior temperatura, ela rende uma energia excedente maior do que uma caldeira de 22 bar e temperaturas menores, e a sobra, os dejetos que sobra da palha, das pontas da cana, acaba sendo zero. Então ela consegue utilizar todos esses dejetos na produção de energia, além de fazer a produção da energia na safra e na entre safra. A temperatura gerada dentro dessas caldeiras é um fator muito interessante, porque ela reaproveita todo o vapor gerado que passa pela turbina com altas temperaturas e recupera praticamente todo esse vapor, passando novamente por um processo de resfriamento, e isso vai voltar a virar vapor, passar pela turbina, gerar mais energia elétrica. Bom, pessoal, esse é um pouco do estudo realizado
sobre matrizes energéticas da biomassa da cana-de-açúcar. Muito obrigado.